Já comeste mesmo sem estar com fome, porque te sentias cansada, estressada ou até mesmo aborrecida? Então, hoje é exatamente isso que vamos falar. Hoje o tema é sobre a fome emocional. Vamos explicar como é que funciona, como é que tu consegues distinguir entre uma fome emocional e uma fome física, o que é e, para além disso, vamos dar-te aqui estratégias muito boas para como lidar com a fome emocional. E não é nenhum suplemento, não é nenhuma goma. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou Beatriz Jorge, meu nome é Ana Alves. E juntos fundámos o Body Mind Fit, o programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perderem peso e a manterem, através de uma abordagem multidisciplinar de treino, nutrição e terapia. Espero que gostes deste episódio. Até já! Hoje em dia cada vez mais ouvimos isto nas redes sociais, compulsão alimentar, fome emocional. E eu acho que é muito bom estarmos a trazer estes temas e cada vez falar-se mais sobre isto, porque na realidade isto é mesmo um problema e que afeta mesmo a capacidade de muitas mulheres perderem peso, mas também com isso também vem muita desinformação e vem muita falta de saber exatamente o que é o quê, não é? Acho que podemos exatamente começar por aqui explicar se calhar o que é fome emocional. Ana, se calhar exatamente começando aqui por ti, porque acaba por ser uma das áreas que tu lidas bastante, não é? Tudo sempre em consulta. O que é aqui a fome emocional? Sim, isto é bastante comum e, tal como o próprio nome indica, é uma fome que está relacionada com a minha incapacidade de lidar com as emoções. Dito de outra forma, eu utilizo a comida para provocar aqui algum tipo de alívio emocional. O que acontece? Quando a pessoa está sobre determinadas emoções intensas, tendencialmente negativas, mas é importante dizer que nem sempre, ou seja, elas podem ser positivas também, a pessoa sente uma incapacidade de lidar com aquela carga emocional intensa e o nosso corpo não consegue estar durante muito tempo numa carga emocional intensa. Então a pessoa, por experiências e também muitas vezes isto vem da infância, a pessoa aprendeu que a comida vai trazer alívio momentâneo. Então este é o escape, é ir buscar a comida para aliviar aqui um estado emocional. Ok. Mas também existem aqui também algumas alterações a nível mesmo do nosso corpo, mesmo a nível fisiológico. O que é que acontece aqui de diferente, Beatriz? Sim, ou seja, a diferença é que, apesar da pessoa comer nesse momento, ela não está a sentir fome, ou seja, o corpo não está a pedir mais energia. Como a Ana está a dizer, ou seja, o corpo está a pedir, o corpo não, a nossa mente está a pedir algum alívio para a emoção que estamos a sentir. E por alguma razão, ao longo da nossa vida, houve ali um dia em que nós decidimos experimentar a comida como fonte de alívio, resultou e fomos praticando isso mais vezes. E é isso que depois leva a este ciclo mais contínuo ao longo da vida. O problema depois vai é com a culpa a seguir, né? Porque depois a culpa é que faz com que, ou seja, a culpa volta a trazer uma emoção negativa, a emoção negativa volta a procurar um alívio, pronto, e andamos sempre aqui no vai e vem, e depois fica mais difícil de sair. Que eu percebo que num ciclo, não é? Portanto, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, a pessoa tem esta sensação, não é? Portanto, tem essa emoção, despolta exatamente isso, a culpa vai novamente despoltar essa emoção e a pessoa fica aqui presa muitas vezes nesse ciclo. E, Deixa-me, desculpa, Filipe, deixa-me só acrescentar aqui, porque é exatamente isso que vocês estão a dizer, ou seja, uma questão muito lógica. Se são as emoções negativas que me levam a procurar alívio na comida, se depois de comer, tipicamente eu me sinto culpada, e até porque a comida vai trazer o alívio imediato, mas não vai resolver aquilo que me causou aquela emoção negativa. Então, além desta carga que eu mantenho, porque aquilo não resolveu o meu problema, eu vou acrescentar a culpa, a frustração, e novamente, se eu estou sobre uma carga emocional negativa intensa, eu vou voltar a procurar. É aqui que se perpetua, ou seja, não alivia, muito pelo contrário, adia e até intensifica, e depois, mais uma vez, eu vou buscar este conforto à comida, porque foi o que eu aprendi que funciona. Sem dúvida. E até, desculpa, e até algo que há uns tempos atrás, se calhar, era aliviado apenas com uma certa quantidade de comida, chega a uma altura em que aquilo é como se o corpo fosse também tolerando e eles vão sempre procurando mais alívio, né? Porque depois a carga emocional vai ficando cada vez mais intensa também. Ah, então vai aumentar. ou seja, pode aumentar, sim, não estou a dizer que é algo que é regra, mas que pode acontecer, não é? Porque como a carga vai ficando cada vez mais intensa e nós sentimos mais culpa e depois
Depois o facto de estarmos neste ciclo tanto tempo, para além da culpa, começamos a sentir que somos fracas e que nunca conseguimos sair daqui e que é sempre o mesmo. Portanto, rodeamos-nos destas emoções que depois fazem com que se calhar o episódio seja muito maior do que seria há uns tempos atrás. Ok. E o que é que nós podemos aqui, porque há pouco tu estavas a falar aqui do que é que acontecia exatamente fisiologicamente, mas existem, portanto, para as pessoas tentarem entender o que é a diferença entre uma fome física e uma fome emocional, né? Portanto, o que é que difere exatamente uma fome da outra? Se calhar, começando aqui a dizer o que é a fome física, digamos assim, o que é que a pessoa sente? Ok. Portanto, a física a fome física é uma fome que primeiro vai surgindo lentamente, gradualmente, não é? Ou seja, quando passamos muito tempo sem comer, normalmente vamos começando a sentir. Sentimos o quê? Os ruídos na barriga, falta de concentração, mais irritabilidade, portanto, alguns sintomas destes. E depois é uma fome que não é específica, ou seja, não é fome de nenhum alimento muito específico. É uma fome de comida, no geral. Porquê? Porque o corpo está a precisar de energia. E quando comemos e ficamos saciados, a fome desaparece. Ok? Portanto, isto é aquilo que define a fome física. Enquanto que a fome emocional, e se quiseres tu a explicar um bocadinho melhor. Sim, ou seja, é exatamente o oposto. Ela é súbita, ela é um impulso super intenso e que eu não tenho como prever, né? Ela surge naquele momento de forma repentina. E depois ela quer algo muito específico, não é? Eu não quero um prato de sopa, nem quero uma pescada cozida, eu quero algo que seja, que esteja. Deixem-me fazer aqui este parênteses. Eu quero algo muito específico e tipicamente hipercalórico, porquê? Porque isto vai ativar o sistema de recompensa do nosso cérebro, ou seja, aqui esta libertação de dopamina, né, que está associada ao prazer e ao alívio imediato, e por isso é que eu não vou a prato de sopa, por isso é que eu vou ao chocolate, ou às batatas fritas, ou ao hambúrguer. Então, além disso, outra coisa que caracteriza a fome emocional tem a ver aqui com esta questão de que no final eu vou continuar a sentir-me vazia, vou continuar a sentir-me triste, frustrada, porque isto não resolveu o meu problema, acrescendo aqui esta questão da culpa e da frustração, e que ao longo do tempo, como tu estavas a dizer, vai escalando, porque depois há todo um corpo que muda com estes excessos. Exercita aqui esta insatisfação. Pô, e queria tentar aqui perceber, porque isto acaba por acontecer é que, como tu estavas a dizer e bem, portanto, a pessoa vai em busca, tem esse sentimento e vai à busca de algum conforto, não é? Portanto, e procurar aqui, porque que isto é que acaba por ser aqui um refúgio, digamos assim. Isto acontece de uma forma simples, porque a pessoa não tem estratégias de autorregulação emocional no seu dia a dia. Ou seja, a pessoa aprendeu ao longo de várias experiências e na infância que a comida lhe trazia prazer imediato e não trabalhou este leque de regulação emocional. Ou seja, a pessoa não tem períodos de descanso, não tem atividades que lhe tragam prazer, não tem aqui estratégias que ajudem a aliviar a confusão mental, a pressão do dia a dia, a resolver dificuldades. E então, se eu só tenho uma porta de saída que é a comida, sempre que eu estou numa situação de emergência, eu vou sair por ali. Né? Vai ser só a comida, porque eu não tenho outras estratégias que me ajudem a aliviar esta carga emocional. E Ana, diz-me uma coisa, por exemplo, sentes que, porque estamos aqui a falar que o que lhes falta são outras ferramentas de autorregulação emocional. A comida, sentes que pode ser uma das, ou o objetivo é eliminarmos por completo a comida como uma ferramenta? Nunca, ou seja, uma vida equilibrada não compreende que eu corte absolutamente nada. Compreende que eu aprenda a construir este equilíbrio com tudo a fazer parte da minha vida. Então, a comida pode e deve fazer parte do meu leque de estratégias de regulação emocional. O segredo está na intensidade, na frequência com que eu faço isto. E se houver um dia onde efetivamente eu vou procurar conforto à comida, está tudo bem, desde que seja um dia e depois em todos os outros eu vá ler, ou vá meditar, ou vá caminhar, ou ouvir música, estar com as pessoas que eu gosto. Isto não vai ter um impacto significativo, ou seja, o segredo aqui não é eliminar a comida como estratégia de regulação emocional, é simplesmente alargar o leque para que esta não seja a única saída que ele tem. Sem dúvida. Aqui,
E ainda bem que utilizas, porque falas aqui de utilizar este leque de estratégias que nós temos. Ahm, o que é importante nós fazermos, por exemplo, quando percebemos que de facto é fome emocional, não é? Porque o primeiro passo acredito que seja também nós percebermos que de facto, ok, o primeiro é identificar que, ok, eu estou a sentir isto não é mesmo fome, é fome emocional, e portanto, exatamente como nós estamos aqui a explicar e como tu explicaste bem, Beatriz, que é da questão de, ok, eu sentir que isto é mesmo fome, ok, não, isto não é mesmo fome, isto é mesmo, é fome emocional, e portanto, e conseguir distinguir bem as duas. Aqui a questão era o que é que nós fazemos então quando percebemos que de facto é fome emocional? Deixa-me só dar um passinho atrás, Filipe, como tu estavas a dizer, o passo principal e que ajuda depois nestes seguintes é ter esta consciência, ou seja, eu aconselho sempre, e é este trabalho que eu faço com as meninas no programa, de conhecer o meu padrão, o que é isto, quando é que surge, em que situações é que surge, quais são as emoções que eu não estou a conseguir lidar, quais são as situações de vida que despertam essas emoções, porque se eu conhecer quando estes episódios de forma emocional surgem, eu já vou conseguir preparar melhor para eles. Eu não vou ser apanhada desprevenida. Antecipar, é isso? Antecipar, exatamente. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade em lidar com o stress do meu dia a dia, se eu já sei que chegando a casa cansada vai surgir ou potencia estes episódios de forma emocional, eu consigo a priori desenvolver estratégias que quebrem aqui este ciclo. Um, mas respondendo aqui à tua pergunta, o primeiro passo é parar, literalmente. Ou seja, parar, e às vezes basta 1, 2 minutos, eu digo para colocarem o cronómetrozinho destes 1, 2 minutos, e é literalmente fazer aqui uma pausa para beber um copo de água, ir à janela, esticar um bocadinho o corpo, libertar tensão, e nestes minutos eu parar para refletir o que é que eu estou a sentir, ok? É o quê? O que é que eu estou a precisar? Porque se eu perceber que eu estou sobre determinada emoção, mais facilmente eu vou conseguir estar consciente de que não é a comida que eu preciso, é outra coisa qualquer. Então, sem dúvida, parar, dar aqui um tempo para o corpo organizar as ideias e libertar a tensão, e a seguir perguntar o que é que eu estou a sentir. Isto é, sem dúvida, o passo principal. E tu falaste é essa tal situação que é porque isto acaba por ser este ciclo, não é? Portanto, portanto temos aqui algo que é como se fosse um gatilho, não é? Que despolta uma emoção. Essa emoção é que vai despoltar então a parte da fome emocional, e a fome emocional vai nos levar ao exagero, ao comer, e isso leva depois ao sentimento de culpa, que por sua vez gera novamente essa emoção, e portanto a pessoa depois fica presa neste ciclo. E aquilo que tu estavas a dizer é exatamente uma forma de nós ah, pormos ali um travão na origem em si do problema, não é? E portanto, entender exatamente quais é que são exatamente esses gatilhos e colocar logo ali um travão para que não despolte a parte da emoção. E deixa-me aqui acrescentar, Filipe, ainda bem que falaste sobre isso, porque se a culpa é o combustível deste ciclo, ainda que eu coma, se eu parar estes minutos para perceber que, ok, eu estou cansada e vou procurar este alívio na comida, tipicamente, tendencialmente, a quantidade que eu vou ingerir é menor, o que já ajuda, né, a diminuir o impacto negativo deste episódio, mas além disso eu vou retirar aqui a culpa, né, porque eu estou consciente de que estou a fazer isto porque quero. O poder de escolha é meu, que é isto que eu preciso de sentir. Então eu já elimino a culpa. Se eu elimino a culpa, eu já estou a quebrar aqui este ciclo. Ok, também, portanto, quebrar a partir daqui, mas também podemos quebrar do outro lado, é exato. Boa. Eu diria que até que esse é o segundo passo, ou seja, que o primeiro era aquilo que estavas a falar, de fazer a pausa, de respirar e perceber, ok, o que é que está a acontecer. E o segundo passo é esse mesmo, ou seja, é validar a emoção, ganhar essa consciência e fazer uma escolha consciente, mesmo que essa escolha acabe por ser comer, por exemplo. Só que se eu tiver consciência de que eu estou num momento em que eu estou a procurar esse alívio para a emoção, eu consigo trabalhar o eliminar da culpa e fazê-lo de uma forma muito mais, novamente, consciente e, por consequência, não tão exagerado, não tão descontrolado.
Sim, e pegando naquilo que nós estávamos a falar há pouco, se a comida pode e deve ser uma das minhas estratégias de regulação emocional com equilíbrio, nos momentos em que eu escolho que seja a comida, eu posso tornar isto mais equilibrado, como tendo opções mais saudáveis em casa, ainda que seja, não é? Por exemplo, em vez de comer uma tablete de chocolate com um caramelo salgado, eu vou comer um pudim proteico de chocolate ou aquelas mousses que agora são muito mais equilibradas. Mas isto só pode acontecer se eu tiver esta consciência e me prevenir para estes momentos. Sem dúvida. E outra coisa que também faz todo o sentido ser feito nesses momentos em que, ok, está a acontecer, eu estou a comer para procurar esse alívio, é fazê-lo de uma forma muito atenta. Ou seja, em vez de eu estar a ter este episódio de fome emocional em frente a um filme, por exemplo, eu tentar parar, não é? Aproveitar aquele momento em que eu parei para respirar e se eu decidi comer, ok, eu vou fazê-lo, mas de uma forma atenta. O tal que chamamos de mindful eating, não é? Um, claro que o mindful eating deve ser utilizado em todos os momentos, mas fazê-lo também aqui é meio caminho andado para, primeiro, eu ouvir mais a minha saciedade e, portanto, eu vou parar mais cedo. E permitir, lá está, que as quantidades não se descontrolem tão facilmente. Eu gostava só, e é excelente fonte, eu gostava depois também só acrescentar aqui que podemos usar também outra estratégia que acaba por ser simplesmente nós tentarmos distrair o nosso corpo e usando aqui, por exemplo, outras ferramentas, puxando aqui a parte do mexer o nosso corpo, como simplesmente, ok, eu senti isso, eu coloco esse cronómetro que tu estavas aqui a falar há pouco, mas enquanto esse cronómetro está a dar, eu vou, por exemplo, fazer um passeio com o cão. Eu vou, por exemplo, pôr a minha música e vou dançar um pouco. E, portanto, mexer um pouco o corpo vai fazer com que nós também consigamos aqui distrair-nos um pouco dessa sensação. E que, por sua vez, como ela vem rápido, depois também, distraindo-nos, ela também desaparece rápido. E, portanto, acaba por ser aqui uma forma de nós utilizarmos aqui essa estratégia de mexendo o nosso corpo de forma a evitar aqui entrar novamente nesse ciclo. Sim. Boa. E eu queria perguntar aqui, porque ultimamente nós temos visto bastante, porque tal e qual como eu comecei também este episódio a falar, isto cada vez fala-se mais de fome emocional, compulsão alimentar, são temas que também estão cada vez mais ao de cima e as pessoas têm cada vez mais consciência disso, e é muito bom que isso aconteça, porque de facto acaba de ser aqui um dos maiores problemas que nós vemos, que muitas mulheres não conseguem perder peso, mesmo devido a essa situação, e portanto não passa aqui só mesmo pela parte de come menos e mexe-te mais, acaba por ser mais complexo do que isso. Mas infelizmente também o mercado, quando evolui também não só para o lado bom, mas também para o lado mau, não é? Portanto, e existem sempre pessoas do outro lado que querem sempre lucrar com problemas que as pessoas têm. E aquilo que nós vemos é que tem vindo cada vez a surgir mais suplementos, comprimidos, gomas e etc., sobre mesmo esta situação que ajudam a curar algo que é a fome emocional, não é? Portanto, e ainda há pouco nós estávamos aqui a falar em off que não faz sentido nenhum, não é? Portanto, se formos a ver só mesmo pela palavra, não é? Portanto, se é uma fome emocional, como é que eu vou curar isso com um comprimido ou uma goma, não é? Não faz completamente sentido. E infelizmente nós temos visto isso é porque tem vindo cada vez mais e não vai ficar por aqui. Obviamente vai surgir cada vez mais. Nós vemos isto de muitas influências que têm uma audiência maioritariamente feminina, porque é um tema que é muito debatido no público feminino, não tanto no público masculino. E o que acontece é que as pessoas muitas vezes, para tentar lucrar mais com mais produtos, então o que acontece é, tens aqui mais um produto, fome emocional, toma um comprimido, faz isto, é o super rápido, é super fácil. E aquilo que nós vemos é que existem muitas mulheres, também até nós, que gastam muito dinheiro nesses produtos milagrosos, mas que depois não têm resultados. E como não têm resultados, pensam automaticamente que o problema é delas. E aumenta ainda mais o sistema de frustração, que é, eu já experimentei,
Herbalife, já experimentei destes 3 passos, já experimentei isto, já experimentei aquilo, e agora tem isto, mas nada funciona comigo, então eu tenho o meu metabolismo está estragado. Então, pronto, olha, já não tenho solução, então desistem completamente. Mas a realidade é que nós vemos é que os métodos que estão a ser utilizados é que não são os mais corretos. E eu queria-vos aqui perguntar exatamente sobre isso, o que é que vocês acham sobre esta situação? Hum. Olha, primeiro, Filipe, isto é super perigoso porque perpetua, lá está, ciclos de frustração, mas não só, isto impacta a visão que a pessoa tem dela própria, né? Porque depois acha que o problema é dela, que o defeito é dela, até porque quando estes produtos são publicitados, vêm sempre com mensagens de pessoas incríveis que conseguiram resultados incríveis. Então, inevitavelmente, há uma comparação. Se funcionou com aquelas pessoas e não comigo, o defeito e o problema é meu. E isto é feio até, porque é aproveitar uma fragilidade, ou melhor, é uma fragilidade não só individual, mas também da nossa sociedade, né? Porque nós vivemos a um ritmo super acelerado. Hoje em dia as pessoas querem respostas rápidas para os seus problemas grandes, não é? E a fome emocional, como nós estávamos a dizer, é um problema na regulação emocional. Então eu não posso querer colocar um penso rápido, porque no limite, aquilo que estarão a fazer é atordoar emocionalmente, né? Ou seja, abaixar a carga emocional, como anestesiar a pessoa para ela não sentir as suas emoções. Então, mas que eu vou fazer isto para o resto da vida? Vou tomar gominhas ou medicamentos para o resto da vida para não sentir? Um, a regulação emocional implica que eu tenha uma relação melhor com as minhas emoções. Isto é um processo de autoconhecimento, literalmente. E é um processo de autoconhecimento. Exige que eu olhe para dentro, que eu pare, que eu tenha tempo para me conhecer, para conhecer as áreas da minha vida, as pessoas à minha volta. Isto não é com gomas, não é com comprimidos. Eu tenho que ter tempo e disponibilidade para me conhecer a mim e à minha vida e aí aprender a relacionar melhor com as minhas emoções. Exato, e aqui é quando nós vemos, por exemplo, e há pouco nós estávamos a falar deste ciclo que acontece, portanto, a parte do gatilho que despolta a emoção e junta tudo, e portanto, a goma entra aqui, ou o produto, ou o que seja, entra aqui e entra e supostamente acaba com a parte deste ciclo, ok? Vamos dizer que até isso acontece, porque na realidade não existe evidência científica que suporte exatamente as afirmações que estes produtos fazem. Vamos dizer que até isso acontece, portanto que quebra do outro lado. Mas significa então sempre que eu vou ter que pôr sempre aquela rolha para que isso aconteça. Certo? Então, mas o gatilho continua lá. Então, exatamente o que vai acontecer é que eu vou ficar dependente desse produto. Então é como se fosse uma doença crónica. Mas a realidade que nós vemos é que não é uma doença crónica. E, portanto, se não é uma doença crónica, eu não tenho que estar a tomar um medicamento ou algo deste género para evitar isso para o resto da minha vida. Porque a partir do momento em que eu tiro, o que é que vai acontecer? Vai voltar tudo. Vai voltar. E depois é uma acumulação, né? Que eu tomo uma gominha para a fome emocional, depois tomo uma gominha para a falta de motivação, depois tomo uma gominha para tudo e mais alguma coisa, né? Eu vivo de rolhas para, né, tapar ali os meus problemas e não há tempo nem. Porque há um ritmo tão acelerado de vida e que tem um impacto super significativo. O stress tem um impacto super significativo na nossa saúde física. Não é só mental, é na nossa saúde física. Então, neste ritmo acelerado, nós devemos ajudar as pessoas a desacelerar, a aprender a estar, a viver com calma, com paciência. Mas estamos sempre a dar aqui soluções rápidas que é para continuar neste ritmo alucinante. Sem dúvida. E o que eu acho que também é importante reforçarmos sempre é a responsabilidade que tem que vir do profissional de saúde que, ao passar informação nesta área, nas redes sociais e o que quer que seja, saber que do outro lado estão pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento e que qualquer informação que vejam, às vezes vão considerar como verdade. Um, e isso é muito perigoso, como também estavam a dizer, não é? Porque facilmente começam a tomar essas coisas com a esperança de resolver um problema e no fundo depois volta a criar bastante frustração. E tendo em conta, por exemplo, esses exemplos que estavas a falar, dessas gomas que servem para tratar a fome emocional. Sim, se calhar, não sim, calma, mas se calhar existem algumas vitaminas que alguns estudos mostram que podem ajudar a reduzir os cravings, a reduzir a compulsão.
mas isso é tipo o quê? 10% do problema, por exemplo, porque lá está, como o próprio nome diz, fome emocional vai ser tratada com o quê? Não é? Ou seja, faz-me tanta confusão, porque não é? A expressão em si mostra-nos de caras que não é um problema que é tratável com remédios, com produtos, não é? Há algo que, como eu estava a dizer, vem de um trabalho interno, de autoconhecimento, de aprender a lidar com essas emoções. Um, e acho que é muito perigoso e feio, como tu também disseste que eu gostei dessa palavra, profissionais de saúde promoverem isso, não é? Porque colocam-se numa posição complicada. E ainda colocam a outra pessoa do outro lado numa posição ainda mais complicada, porque acredita que isso é a solução para o problema dela. É isso aí, porque eu acho que isto faz-me imensa confusão. Ahm, mas eu às vezes tento-me só pôr do outro lado e tentar perceber o que é que o profissional de saúde pensa quando quer fazer isto. Obviamente, pronto, a minha única coisa que é só, pronto, as pessoas só querem lucrar. Ponto final. Mas depois pensa que, ok, como são vitaminas, também não vai fazer mal a ninguém. Sim. Também é só vitaminas, pelo menos mal não faz. Certo, mas não estão a pensar no mal que faz da pessoa criar esta frustração a achar que, ok, pronto, olha, não vai fazer mal físico, certo? Mas está a fazer mal emocionalmente a essa pessoa, não é? E acrescentar aqui um ponto que é muito importante, que é, hoje em dia também muita gente fala sobre os estudos científicos e porque hoje temos, cada dia, saem tipo imensos estudos científicos. E, portanto, nós vivemos numa sociedade onde está cada vez a acelerar muito mais e temos cada vez mais evidência científica. Mas também temos muita evidência científica que não tem qualquer suporte ou não conseguimos tirar logo conclusões, não é? Portanto, imaginem, estudos científicos onde são feitas com uma amostra de 20 ratos, não pode ser automaticamente dizer, não, este produto então acaba com a fome emocional, não, este produto baixa que os níveis de glicemia nos ratos em 20 ratos. Não podemos comparar isso ao corpo humano nem à amostra de pessoas e de fatores genéticos que existem no mundo, não é? É óbvio que cada pessoa, sempre que quiser lançar um produto, vai conseguir encontrar um estudo que comprove isso. E vai certamente dizer, está aqui este estudo, certo? Mas depois vamos analisar exatamente esse estudo e não tem qualquer tipo de suporte, não é? Portanto, não faz sentido também muitas vezes a estar a dizer, ok, mas está suportado por evidência científica. Ok, mas qual é que é a evidência científica? Como é que é? Eu percebo, porque o comum dos mortais não vai estar ali ok, vê o produto, ok, olha, diz que é como evidência científica, ok, deixa-me cá ver, ok, olha, PMI, taxa é este, ok. Vai ver o estudo, vai ler o estudo todo, vai tirar as suas conclusões, não vai fazer isso, não é? E, portanto, as pessoas acabam por ser as vítimas deste marketing e destas pessoas que só querem apenas lucrar com as pessoas. E o que tu disseste há um bocadinho, porque imagina, se esse produto fosse vendido como um multivitamínico, uma vitamina, aquela que tem lá, é uma coisa. O problema é ser vendido como a solução para a fome emocional, a solução para, não é, para a falta de motivação. Isso é que é o problema, porque é como estavas a dizer, são vitaminas, até pode não fazer mal, certo, mas o problema é que a pessoa está a comprar aquilo, não está a comprar aquilo, a achar que está só a comprar multivitamínico e pronto, não, está a comprar aquilo, a achar que vai ficar sem fome emocional. E isso é que é perigosíssimo. E permite-me aqui acrescentar, Beatriz, que mesmo considerando que não faça mal a nível físico, mas sem dúvida alguma que vai fazer pior àquilo que levou a pessoa a procurar esta solução, porque há pessoas que efetivamente, ao fim de muitos anos e várias tentativas, desistem completamente, não é? E vivem até ao final das suas vidas super frustradas, insatisfeitas consigo e com o corpo. E depois há outro leque de pessoas que até procura aqui, ao fim de muito cansaço, outras tentativas, mas que depois há aqui algum ceticismo quando nós efetivamente lhe apresentamos aquilo que funciona, não é? Exato. Que é, então, mas aquilo era muito mais rápido, aquilo era muito mais fácil de fazer, não é? Então há sempre aqui um ceticismo, uma resistência. Sem dúvida. Ana, se tivesses que dar uma ferramenta para ajudar a lidar com a fome emocional, qual é que seria? Só podias escolher uma, qual é que seria? Eu escolhia sem dúvida alguma o kit SOS Emoções. Ele funciona muito bem,
e é literalmente eu identificar as emoções que são mais difíceis para mim gerir e escolher para cada uma delas uma alternativa à comida. Ou seja, estou estressada, vou tomar um banho, ouvir música, estou triste, vou ligar a uma amiga minha, estou a sentir-me sozinha, vou marcar alguma coisa com as pessoas importantes da minha vida. Para todas as emoções difíceis, escolher uma estratégia alternativa à comida. E, portanto, como pudeste ouvir, é muito importante nós ganharmos cada vez mais consciência e distinguir exatamente o que é a fome emocional da fome física e usarmos estratégias essas que não incluem suplementos, comprimidos ou outras soluções mágicas, mas sim mesmo um trabalho emocional. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto, se de facto gostaste deste episódio, só te peço então que partilhes com alguém. Muito obrigado e até ao próximo episódio.